Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Consegue me ouvir, André? Eu estou ouvindo bem. Beleza, então, tranquilo. Então a gente vai começar a aula já, para a gente não perder mais tempo. Bom, tecnicamente hoje é a nossa última aula teórica, tá? Com base na ementa da disciplina. Então hoje a gente encerra o conteúdo programático. Nas próximas aulas, né? Essa quantidade de aulas parece que acabou antes do final do semestre, mas não, né? Porque nós temos algumas atividades práticas que devem ser feitas em laboratório, né? E a instituição ela está verificando qual será a forma dessas atividades práticas, né, nesse período de quarentena. Algumas disciplinas elas estão tendo suas atividades práticas usando softwares, né? E para essa disciplina de ciência e química dos materiais, eu estou aguardando, né, um posicionamento da instituição quanto ao tipo de atividade que a gente vai desenvolver como atividade prática. Tá? Então, dia 1º vai iniciar nós teremos um comunicado e vamos verificar como vai ser feito isso. Mas de antemão a gente vai repassar para vocês isso. Então, fiquem tranquilos. Então, hoje a gente vai encerrar a unidade 4 e a unidade 3, né, porque eu tenho trabalhado as duas conjuntamente. Uma fala sobre processamento e a outra fala sobre propriedades, e a gente vai tratar ambos ao mesmo tempo. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre propriedades e processamento e desempenho dos materiais compósitos. Para a gente começar, eu espero que no final da aula vocês tenham resposta para estas perguntas. São 3, né? O que seria um compósito? Acredito que vocês já tenham uma visão básica do que seria essa classe de material, né? E o porquê que nós devemos estudar esses materiais dentro de um curso de engenharia e qual que é a sua importância para a engenharia de hoje, né? Essa engenharia que a gente chama de engenharia moderna. Então, a primeira abordagem que eu trago aqui é um exemplo moderno de aplicação, né? Nós temos aqui uma fotografia de um esquiador, né? Ele está se divertindo aqui na neve, né? Como a gente pode ver. E o esqui que ele está utilizando aqui, no caso o esqui moderno, né? Porque existem esquis mais rudimentares, né? Mas o esqui moderno ele é um compósito bem complexo. Tá? Então, nessa imagem aqui de cima, vou ver se eu consigo dar um zoom para a gente focar só nela. Então, nós temos o esqui, né? Ele é uma estrutura que a gente chama, né? Uma estrutura compósita relativamente complexa, porque se a gente observar, né, nós temos aqui a seção transversal do esqui e ele é composto de vários componentes. Nós temos uma lâmina superior, né? É uma lâmina polimérica, a poliamida, né? Ela visa aqui, no caso, dar a característica nessa superfície de resistir à formação de lascas, né? Aí nós temos aqui uma segunda camada, que é um reforço, que é uma fibra, né? Uma fibra, no caso, fibras de vidro, cuja função aqui é, né, diversas tramas de tecidos e pesos de reforço são possíveis para promover rigidez longitudinal. Então, nós temos vários componentes que juntos, né, vão formar o esqui moderno. Aqui, por exemplo, a base é uma base de polietileno de ultra alto peso molecular. Ele foi empregado aqui, né, devido ao seu baixo coeficiente de atrito nessa base. Então, é importante que ele deslize na neve, né, sem muita resistência. Então, esse componente tem essa propriedade. Além das arestas laterais aqui, né, que é feita de aço carbono. Qual que é a função aqui? Cortar a neve, né? E o aço carbono tratado, ele tem uma dureza de 48 Rockel C. Então, ele facilita a realização de curvas, porque ele permite cortar a neve. Então, é um componente extremamente engenheirado, né, e complexo. Então, esse é um exemplo bem interessante de aplicação já direta, né, do que seria interessante esse material no dia a dia, né? Então,
Diante disso, né, é importante entender que os compósitos, né, eles nem sempre foram considerados uma classe de materiais, tá? Então, a origem aí da distinção entre os compósitos, como a gente nomeia hoje, né, surgiu na metade do século XX, né? Então, que foi aí, nesse momento, né, onde nós tivemos os projetos de compósitos multifásicos, né, bem engenheirados, né, projetados realmente, como as fibras, né, de vidros, fibras de vidro reforçado com polímeros. Mas temos alguns exemplos de materiais compósitos, como tijolos de argila reforçado com palha, né, que a gente chama de adobe, já existia, madeiras, né, trançadas, entre outras, né, conchas marinhas que eram incrustadas na argila também, formam compósito. Então, existem milênios materiais que a gente hoje denomina como compósitos. Mas essa classe, né, essa classificação só surgiu aí na metade do século XX. Aí. Então, existe agora, né, uma consciência de que os compósitos eles são uma classe de material diferente dos metais, das cerâmicas e dos polímeros. Por quê? Né? Porque ele tem oportunidades para projeto, né, muito diferentes se nós fôssemos pegar apenas, né, uma liga metálica, uma cerâmica, que a gente chama monolítico. Né? Monolítico é um termo, né, usado aí para descrever que a microestrutura, né, então a gente tem metais, os metais, as cerâmicas e os polímeros, que a gente já viu, né, polímeros. E a gente chama, né, esses de materiais monolíticos. Monolítico. O termo monolítico é usado aí para dizer que a microestrutura é uniforme, contínua, né, e é composto aí de um único material, né, e tem um único microconstituinte presente. Já um compósito, ele não é uniforme, é descontínuo, é multifásico. Quando eu falo multifásico, por exemplo, pode ter duas fases sólidas coexistindo. Né? Na verdade, é um material sólido composto de várias fases, no caso, sólida. Tá? Então, hoje, a gente classifica, né, os compósitos como uma classe, né, que tem dentro daquele sistema que eu mostrei num exercício, né, que nós temos aqui, por exemplo, os metais, as cerâmicas e os polímeros. Dentro da interseção desses grupos aqui, a gente vai ter, por exemplo, o compósito de matriz cerâmica, né, o compósito de matriz metálica e a combinação. Tá? Então, é uma classe distinta. Enfim, hoje, né, as tecnologias modernas exigem materiais com combinações incomuns de propriedades. Então, por isso que é importante a gente estudar esses materiais. Né? Com o advento do avanço, né, da modernidade, a gente está exigindo materiais com propriedades cada vez mais diferentes. Por exemplo, um material que seja de baixa densidade, ou seja, leve, para, por exemplo, a construção de uma aeronave. Né? Então, ele não pode ser muito pesado. Porém, ao mesmo tempo, ele tem que ser forte, tem que ser rígido. Né? Então, os aços, por exemplo, puramente, ele já não atende a essa questão de densidade baixa. A gente já conhece que os aços eles têm alta densidade, são pesados. Né? Porém, são fortes, têm uma determinada rigidez. Em alguns casos, né, a gente quer um material que é resistente à abrasão e, ao mesmo tempo, ao impacto. As cerâmicas são muito boas quanto à resistência à abrasão, porém, quando a gente aplica o impacto, já não consegue atender. Né? Então, a gente tem agora essa nova classe de materiais, né, que é os compósitos, que nos permite, né, combinações incomuns dessas propriedades que vão nos dar aí possibilidades de aplicação diversas, né, que sendo um material monolítico não atende. Né? Então aqui, ó, um exemplo
da aplicação dos compósitos. Os materiais usados aí no corpo desse avião, né, que é o Boeing 787 Dreamliner, ele, por exemplo, aqui nós temos o total de materiais usados, né? Vou dar um zoom aqui, a imagem não ficou muito ruim, né? Mas basicamente, ó, 50% desse avião é produzido com compósitos. Aço, 10%, titânio, 15%, alumínio, 20% e outras classificações. Então, isso aqui por peso, tá? Então, os compósitos é a maior parte dessa aeronave. E aqui nós temos os tipos, né, de compósitos usados. Fibras de vidro, compósito de carbono laminado, compósito de carbono no tipo sanduíche, entre outras ligas aí de alumínio, titânio e aço. Então, é uma aplicação que hoje, né, a gente acaba não conseguindo viver sem. Tá? Então, as aeronaves hoje têm a sua maior parte de compósitos. Mas o que é o compósito, né? Então, a gente tem que entender que, de uma maneira geral, né, um compósito ele pode ser considerado, né, como qualquer material multifásico. Multifásico é que tem mais de uma fase. A gente sabe que a matéria tem vários estados ou várias fases, líquida, sólida, gasosa. Né? Nós estamos tratando de materiais sólidos, então são várias fases sólidas, né? E que exibe, né, uma proporção significativa de propriedades de ambas as fases constituintes. O que eu quero dizer? Né? Por mais que seja 2 ou 3 sólidos diferentes, por exemplo, o aço mais uma cerâmica, por exemplo, né, que a gente já tem um compósito bifásico, né? Então ele é composto de um aço com a cerâmica. E a junção desses dois, né, vai exibir uma proporção de propriedades, né, que depende dessas fases constituintes. Então vai associar essa propriedade do aço atrelada à propriedade da cerâmica, e a gente vai ter aí uma proporção significativa que não é direta, não é a média, né, dessas propriedades, porque depende de vários fatores, mas no final vai gerar um material com uma combinação de propriedades, tá? Então, dependendo do processamento e da técnica aplicada, a gente vai ter uma melhor combinação aí, tá? Então, é um material multifásico, obtido da combinação de materiais diferentes, a fim de atingir propriedades que os componentes individuais não atingem, tá? Então, foi o que a gente viu anteriormente, não é? Bom, essa combinação de materiais, né, vai gerar propriedades pelo princípio que a gente chama de princípio da ação combinada. Tá? É o termo, ação combinada. Então, pelo princípio da ação combinada, a gente consegue aí, usando, né, técnicas de engenharia, um equilíbrio, tá, entre essas propriedades, que não é fácil. Tá? Então, assim, a gente tenta, por exemplo, fazer com que atrele essa resistência mecânica do aço com a cerâmica, mas, às vezes, para você adquirir a resistência, por exemplo, à abrasão, ao desgaste da cerâmica, você teria que usar uma técnica para fazer a junção, cujo aquecimento excede, né, a temperatura de fusão do aço, por exemplo. Aí você acaba tendo questões técnicas, né, que ainda limitam a produção de alguns compósitos para gerar essa ação combinada. Tá? Bom, aqui temos uma frase interessante. Ó. As duas fases presentes são completamente distintas quimicamente, formando uma interface entre elas. O que é importante lembrar? Que eles não estão quimicamente ligados, tá? Não há uma ligação química direta aí, né? São fases que estão separadas por interfaces. Então, se a gente olhar aqui um compósito de silício e carbono, né? Que é o carbeto de silício, é um composto de carbeto de silício em uma matriz de alumínio. Tá?
Então, aqui nós temos o carbeto de silício, que está com essa coloração meio roseada, e aqui nós temos o alumínio. Então, se a gente observar, né, são fases totalmente distintas, a gente consegue, né, olhar e separar. Tá? Há uma interface, se a gente dá um zoom, a gente consegue ver uma interface, uma separação de ambas. Aqui nós temos um caso de um compósito de fibras de carbono em uma matriz de cobre. Então, aqui nós temos esses pedacinhos aqui, são as fibras de carbono, né? E aqui o cobre. Então, nós temos essa separação dessas fases. Tá? Então, são completamente distintas quimicamente. Tá? A fibra de carbono, né, é considerado, né, um material não metálico, pode ser assim dizer, né? E o cobre é um metal. Então, são dois tipos de materiais, né? E aqui nós temos um exemplo também do carbeto de silício, que é uma cerâmica, e alumínio é um metal. Então, são quimicamente distintos. Mas temos exemplos de compósitos naturais. Tá? Então, assim, que se a gente for analisar do ponto de vista da engenharia, a gente considera, né, a gente vai considerar esses compostos engenheirados, né, que a gente produziu propositalmente. Mas a madeira a gente pode analisar na sua constituição como sendo, né, um compósito de fibra de celulose, tá? Então a celulose é a fibra, e nós temos, né, a lignina, que é aqui, no caso, um outro material. No caso, a celulose é a fibra resistente, flexível, a lignina é a parte mais rígida, que juntos, né, vai produzir aqui a madeira. Tá? Então, nós temos aqui outro componente, que é hemicelulose, que é pouco resistente, aí, no caso, hidrolisável, que a gente consegue hidratar, né? Então, é uma combinação de fibra de celulose, hemicelulose e lignina. Então, a junção disso tudo aqui vai nos formar a madeira. Né? É um exemplo natural. Né? Vamos ver aqui outro exemplo. O osso. Né? O osso humano também é um compósito. Tá? Ele é um compósito constituído de colágeno. Né? O colágeno é a proteína de elevada resistência, porém é macia, junto com o mineral hidroxiapatita, tá? Que no caso aqui é uma cerâmica. Né? O colágeno a gente pode entender como se fosse um polímero. Tá? Então, um polímero com uma cerâmica, que produz naturalmente o nosso osso aqui. Tá? Então, a junção desses dois forma o nosso osso, né? E o mineral hidroxiapatita é muito estudado aí, né, na preparação de próteses, né, substituição do osso humano, usado aí em laboratório. Obviamente tem alguns percalços nesse processo, mas é muito utilizado aí. Aqui temos outro exemplo, né, que é o caso do adobe, né, que são fibras, no caso vegetais, que são incorporadas na argila. Tá? Então, os egípcios, civilizações pré-colombianas, os incas e os maias, índios brasileiros, utilizavam, e ainda se utiliza dessa técnica, né? Então, é muito usada aí na construção de casas, tá? Então, faz tijolos aí de terra seca reforçada com fibras naturais, palha, e isso a gente chama, né, de adobe. Então, temos esse exemplo aqui bem rudimentar deste tijolo. Aqui, por exemplo, tem cidades aí, né, dotadas aí de pelo menos 500 anos antes de Cristo. Aqui nós temos a cidade de Ban, na província iraniana. Né? Então, nós temos uma estrutura, a maior estrutura do mundo feita em adobe. Tá? Terra com palha. Né? Só que aí nós temos uma situação aqui de 2003, né, que essa cidade ela foi afetada aí por um terremoto. Né? Então, está sendo feito um processo de reconstrução, que apesar, né, de ser conveniente, não tem a amarração de aço que as estruturas de construção civil modernas têm.
né? Mas é um recurso bem antigo de um exemplo de um compósito. Bom, já vimos um pouquinho da sua definição, né? Alguns exemplos reais e naturais, né? Agora vamos entender um pouquinho da estrutura, né? E hoje eu quero trazer o compósito, né, no contexto da disciplina, como sendo um material multifásico feito artificialmente, tá? Lembrando, né, que nós temos algumas fases que são naturais, mas a gente está analisando aqui os compósitos artificiais, tá? Então, os compostos de engenharia, eles são compostos de uma fase matriz e de uma fase dispersa, tá? A fase matriz a gente chama de uma fase contínua. O que seria essa fase contínua? É aquela fase que vai envolver a outra, né? Por exemplo, a fibra de carbono no cobre, é esse caso aqui, né? A fibra de carbono no cobre. A fibra de carbono é a fase dispersa, tá? Então aqui nós temos a fase dispersa e aqui em branco, aqui no caso nessa imagem, né? Porque é uma imagem de microscopia, nós temos a matriz. Então a matriz é o que vai envolver, né, a outra fase, tá? Então, nós temos essa definição. Nós temos a matriz e a fase dispersa. A matriz ela pode ser um polímero, e se a matriz for um polímero, a gente chama de compósito de matriz polimérica, ou PMC. Se essa matriz, que é a nossa fase contínua, for uma cerâmica, a gente chama de compósito de matriz cerâmica. Tá? E no metal, um compósito de matriz metálica. Aqui são os acrônimos, né, dessa frase em inglês. Composite Matrix Polymeric, basicamente. Tá? E a fase dispersa, como a gente já viu, pode ser inúmeras possibilidades. Pode ser polímeros, cerâmicas, metais, minerais, materiais inorgânicos, naturais. Tá? Então, nós temos essas duas fases que são bem fácil, assim, em termos gerais, de identificar a matriz e a fase dispersa. Dentro da matriz pode haver mais de uma fase dispersa ali. Tá? Pode haver, por exemplo, uma cerâmica dispersa, um metal disperso, entre outros. Então, isso vai do idealizador desse compósito. Tá aí. Então, nós temos que essas propriedades que vão ser obtidas vai depender dessas fases constituintes, das suas quantidades, né? Então, da geometria. Para a gente entender isso, temos essa imagem aqui. Então, vai depender das fases, das quantidades de cada fase e da geometria da fase dispersa. Então, vamos olhar a imagem aqui. Nós temos, por exemplo, a matriz, né, e a fase dispersa. Essa fase dispersa, nós estamos olhando aqui no caso de um compósito em fibra. Né? Nós temos uma fibra aí nesse caso. Aqui no caso, a concentração. Né? Aqui nós temos, por exemplo, 4 fibras dispersas nessa matriz e aqui nós temos uma concentração maior. E isso influencia na propriedade final. Aqui em B é o tamanho. Né? Aqui as fibras são de diâmetros menores, aqui nós temos maiores. A forma geométrica, fibras cilíndricas, fibras aqui no caso de perfil, né, de seção quadrada. Então, a distribuição, se está alinhada, se nós temos esse perfil aqui, né, aqui nós temos um perfil reto, e a orientação, se está nesse sentido ou nesse. Então, tudo isso vai nos dar propriedades distintas. Para facilitar, né, o entendimento, nós temos um esquema simples aí que vai classificar os compósitos. Né? Nós temos 3 divisões principais. Nós temos aqui os reforçados com partículas, os reforçados com fibras e o terceiro que é os compostos
estruturais. E cada uma dessas divisões principais, nós temos pelo menos aí 2 subdivisões para cada, conforme vocês podem observar aí na imagem. Quando nós observamos, né, que a fase dispersa, né, nos compósitos reforçados com partículas, no caso aqui, a gente chama de partículas porque a fase dispersa é equiaxial. Tá? Os termos aqui acabam sendo um pouco chatos, mas equiaxial igual em todos os eixos. Basicamente, o que é isso? Né? Quando é igual em todos os eixos, nós temos o eixo X e o eixo Y. Então, se for uma partícula equiaxial, ela tem basicamente dimensões simétricas em todos os eixos. Então, é como se fosse próxima aí uma circunferência, mas a gente pode ver que vai haver irregularidades, mas essas partículas, elas têm dimensões aproximadas, né, em todas as direções. Então, basicamente, é isso, né? Quando a fase dispersa, né, ela apresenta uma geometria de fibra, né, nós vamos ter o que a gente chama aí de uma grande razão. Aqui no caso, né, nós vamos ter uma razão, ou seja, entre o comprimento e o diâmetro. A gente está falando aí de algo comprido, né? Então, o comprimento em relação ao diâmetro é maior, né? É uma alta razão. E a gente pode ter contínuo, né? Pode ter descontínuo, que é curto, mas a razão entre o comprimento e o diâmetro ainda continua sendo grande, né? E aqui nós temos os estruturais, que é a última, né, divisão aqui, que pode ser, né, no caso, compostos de combinações, né, pode ser combinações de materiais compósitos ou pode ser materiais homogêneos. Aí a gente vai ter os laminados, os painéis sanduíches. Ao longo dessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas classes. Mas é importante entender que os compostos podem ser reforçados com partículas, e essas partículas podem ser grandes e pode ser reforçado por dispersão. Então, quando nós temos partículas bem pequenas, a gente pode chamar na escala nanométrica, né? E nós temos os com fibras, que podem ser contínuas, podem ser curtas, essas fibras podem estar alinhadas ou podem estar aleatórias, e os laminados e os painéis sanduíches, que são os mais comuns aí da gente encontrar no nosso dia a dia. Bom, aqui, por exemplo, né, as partículas, para a gente observar, né? As fibras, aqui no caso o desenho não está bem legal, mas nós temos aqui os laminados, então nós temos uma lâmina de um material A, aqui dentro nós temos um material B, e aqui repete-se, ou pode ser 3 lâminas de materiais totalmente diferentes. Aqui nós temos os tipos, né? São vários tipos, eu não vou falar de todos aqui, mas, por exemplo, em A nós temos partículas em um polímero, em B nós temos compósitos com carga no formato aqui de discos, em C nós temos esferas, né, que estão dispersas aí em um polímero. Aqui, por exemplo, no L nós temos compósito com 2 lados perfurados, então isso gera também uma estrutura. Nós temos o formato em colmeia, que está aqui, né? Então, nós temos vários compostos. Tá? Então, não existe uma separação pequena, né? Mas a gente pode classificar nessas 3 divisões e depois, dependendo, né, dessa fase dispersa, conforme ela se apresenta, a gente pode dar um nome a ele aí, tá? Se entra na classe estrutural, com fibras, com partículas. Quando a gente fala
de partícula, a gente lembra que é um sólido com dimensões aproximadamente iguais, né? Nessas 3 dimensões, ou equiaxial, né? E quando a gente chama de fibras, né, são materiais finos e alongados, como filamentos, que podem ser contínuos ou cortados. Aí tem uma classificação, né, de partículas que a gente chama de partículas pequenas ou partículas grandes, né? Então, as partículas grandes são aquelas partículas que têm dimensões aí maiores, né, aproximadamente de 1 micrômetro, né? Então, aí a gente já pode dizer que são partículas grandes. Menores que isso, a gente dá o nome aí de partículas pequenas, tá? Então, qual que é a função dessa partícula, né? A partícula, ela visa, de uma forma geral, né, restringir o movimento das discordâncias, né? Por quê? A matriz vai transferir uma carga, né, uma parte da carga para as partículas, e essas partículas, elas vão dificultar esse movimento das discordâncias, né? Que, lembrando que as discordâncias é que vão levar à deformação plástica, né? Então, como as partículas restringem esse movimento, a gente acaba aumentando aí, né, os limites de escoamento e de resistência, né? Também a dureza do material. E as fibras, né, são classificadas aí em diâmetros maiores do que 1 micrômetro. Então, temos essas divisões de classificação, tá? Porque às vezes a gente olha aqui, né, partículas grandes e reforçada por dispersão. Reforçada por dispersão são partículas menores que 1 micrômetro. E nós temos os nanocompósitos, que são partículas na escala de nanômetros, tá? Então, nós temos os nanocompósitos. Os nanocompósitos podem ser também fibras, né? Por exemplo, quando a fibra ela tem uma de suas dimensões, por exemplo, o diâmetro, na escala nanométrica. Por exemplo, uma fibra, no caso, um nanotubo de carbono, né? Que é uma folha de grafeno, né, enrolada. Então, ela tem um formato de tubo e essa dimensão aqui, ela tem a dimensão nanométrica. Então, nós temos partículas grandes, pequenas e fibras que estão na escala nanométrica também. Bom, e a matriz, né? Como que a gente pode entender essa fase de matriz? Como a gente já viu, ela pode ser metálica, pode ser polimérica ou cerâmica. Quando nós utilizamos uma matriz metálica ou polimérica, o compósito gerado por essa matriz, ele tem uma finalidade, né? Geralmente, a gente quer aumentar a resistência, por exemplo, do metal a altas temperaturas, aumentar a dureza desse metal, né? E essa matriz, ela vai manter a ductilidade que a gente quer. Então, a gente quer um material dúctil, né? E a matriz metálica e polimérica, a gente quer dar a ela, né, uma maior resistência a altas temperaturas, né, a abrasão, entre outros. Então, a matriz metálica ou polimérica, ela fornece uma ductilidade ao compósito. Quando nós utilizamos uma matriz cerâmica, né, a gente tem essa temperatura, essa alta resistência à temperatura, a ambientes oxidativos, né, mas no final, o que nós queremos aumentar na cerâmica? A sua resistência à fratura, né? Como nós sabemos, as cerâmicas são frágeis a impacto, a cargas de tração. Então, a gente usa as matrizes para manter a fase dispersa unida, né? E ela vai transmitir e distribuir a força externa, né, para essa fase dispersa. Essa fase dispersa ela vai ter a função de restringir o movimento das discordâncias, também aumentar, né, por exemplo, aqui nas cerâmicas, se a gente usar fibras, né, as fibras elas vão ser parte responsável para aumentar a resistência à tração, né? Então, a gente consegue uma sinergia aí entre a fase dispersa e a matriz e aumenta a propriedade que nós estamos querendo.
E nós temos aqui, né, que a energia de interação entre a matriz e o reforço, né, deve ser elevado para minimizar o pull-out. O que é isso? Por mais que são fases quimicamente distintas, tem que haver, né, uma interação entre essas duas fases, né? A um nível, claro, que não é um nível a ponto de ser uma ligação química, né, uma fusão completa, mas tem que haver uma sinergia, né, uma combinação entre esses dois materiais, por quê? Senão, na hora que você aplicar o esforço mecânico ou a carga, vai soltar uma parte da outra. E a gente quer evitar, né, alguns modos de falha de materiais compostos, que, por exemplo, é o pull-out. Né? O pull-out é o arrancamento da fibra. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, né, que a gente chama de MEV, onde nós temos um compósito polimérico, de matriz polimérica, reforçado com fibras. No caso aqui, eu não lembro aqui qual é a fibra, mas imaginemos que seja uma fibra de carbono, ou pode ser uma fibra de vidro, né? Então aqui nós temos bem a imagem que nos mostra o fenômeno do pull-out. Pull-out é como se fosse um arrancamento mesmo, né? Então a falha do compósito é por arrancamento. As fibras vão quebrando aos poucos até que haja, né, a falha completa. Né? Se nós observarmos essa imagem, aqui nós percebemos que houve uma baixa ligação, ou seja, aderência entre a fase dispersa, que são as fibras, e a matriz. A gente percebe que elas não estão bem aderidas. Então, isso produz, né, baixa resistência mecânica ou outra resistência, dependendo do tipo de ligação que a gente está querendo, no compósito gerado. Já em B, nós temos uma aderência. Deixa eu voltar aqui, acho que eu baguncei o negócio. Aqui. Em B, nós temos uma situação onde o processamento, né, o tratamento químico dado, né, demonstrou, né, no final, na análise, ó, que houve uma boa aderência, uma boa ligação aí. Então, a gente consegue, né, fazer com que o compósito produza, né, a resistência final desejada, né, porque aí a gente consegue, né, maximizar a transmissão de tensão da matriz, que é o que tem baixa resistência, à fibra, né? E aí a gente tem a propriedade final. Vou falar um pouquinho do comportamento mecânico do compósito. Esse comportamento mecânico, pessoal, ele depende do tipo de compósito. Se a matriz é cerâmica, e depende da fase dispersa. Então, assim, só para a gente ter uma noção, eu trouxe o exemplo do compósito reforçado com fibra, tá? Então, é um dos exemplos. Por quê? Né? Se a gente for pegar um compósito de matriz cerâmica reforçado com fibra, a gente vai ter um comportamento mecânico diferente de ele ser reforçado, por exemplo, com partículas, né, particulados, pequenos, grandes ou médios. Então, isso depende, tá? Então, depende da concentração, depende da orientação, como a gente viu. Então, são vários fatores aí. Na imagem ao lado, vou dar um zoom aqui para ver se fica melhor, né? Nós temos fibras contínuas, né, que estão alinhadas, e aqui nós temos aqui em B pequenas fibras, né, que são descontínuas, são pequenas, e elas também continuam alinhadas, só que elas são descontínuas, né? E em C, uma situação aleatória, né? Então parcialmente aí orientadas. O que na prática se percebe, né, em termos de propriedades mecânicas obtidas com compósitos com fibras, é a dispersão, tá? Ambas as três situações aqui, nós temos uma boa dispersão, ou seja, distribuição das fibras. Tá? Se houver um aglomerado de fibra num canto, ali pode ser uma situação onde vai prejudicar a resistência mecânica. Tá? Mas uma boa homogeneização, uma boa dispersão gera
boas propriedades, de modo geral. Tá? Então, se a gente analisar aqui o diagrama tensão, aqui embaixo, deformação, aqui, a gente tem, primeiro, né, uma situação onde nós estamos analisando os materiais individuais. Aqui é a curva tensão-deformação da fibra. A gente observa que a fibra é um material bastante resistente, né? Ele resiste a uma tensão alta, porém ele tem uma deformação baixa. Então a gente pode entender que esse material aí, ele é um material mais frágil, né? Então a fibra é bem frágil, em comparação à matriz aqui, ó. Se a gente olhar em azul, a tensão que a matriz resiste é bem menor do que da fase dispersa. Porém, a sua deformação final, né, é muito superior. Então, ela é mais dúctil. Então, se a gente unir ambos os materiais, a gente vai ter a situação aqui ao lado, que é esse compósito aqui. Não vai dar para ampliar aqui. Então, nós temos a situação onde a fibra está agindo sozinha sobre um carregamento e a matriz. E aqui, ao meio, nós temos o compósito, que está em verde. Né? A gente percebe que, no final, né, a combinação vai ter propriedades aí intermediárias, né, uma combinação, aí, onde a falha desse material vai acontecer, nesse caso específico, em estágios. Né? Vai ter estágios. Nós temos o estágio 1, que acontece até esse ponto aqui, e aqui nós temos o estágio 2, onde vai levar à falha. Né? O início da falha do compósito, nesse caso do compósito com fibra, com fibras, né, vai acontecer quando todas as fibras começarem a fraturar. A gente percebe que as fibras elas começam a fraturar nesse ponto aqui. E vai levar um tempo até que haja a falha completa do material. Né? Então, por quê? A matriz ela tem uma certa ductilidade, né, e vai resistir, né, um carregamento, e vai chegar um ponto onde esse carregamento, né, vai ser passado totalmente aí para as fibras, e as fibras vão fraturando. Né? Então, a gente percebe que temos essa distribuição. E a gente observa também nessa análise, né, que há um aumento. O compósito final ele não tem uma resistência tão grande quanto a fibra, porém é superior à resistência mecânica da matriz, né? A matriz está aqui abaixo. Tem uma ductilidade interessante, né? Que acaba não sendo superior à da fibra propriamente dita, né? Mas, mesmo assim, aumenta-se a resistência mecânica da matriz. Então, isso é um ganho. Tá? Não é feita uma soma direta, né? Mas é uma combinação. Para esse caso, nós percebemos esse comportamento. Então, se a gente for analisar outros compósitos, a gente vai ter comportamentos distintos. Tem várias equações que nos levam, né, a prever o comportamento final desse compósito. Tá? Mas a forma mais direta de se obter o comportamento mecânico é ensaiando. Né? Faz corpos de prova e testa e analisa. E por microscopia eletrônica de varredura, que são essas imagens aqui, a gente verifica qual foi o mecanismo de falha. Né? Nesse caso aqui, ó, houve uma baixa aderência, né? E nesse outro aqui, se a gente analisar a falha, foi por pull-out, arrancamento, entre outros, pode haver outros tipos de falha. Tá? Vamos agora a alguns exemplos de compósitos. Né? Nós temos os compósitos de matriz metálicas, né? Os MMC. Aqui tem um exemplo do carbeto cementado. Carbeto cementado são utilizados aí em pastilhas de usinagem, são ferramentas de corte, né, para usinagem. Então, aqui é usado para cortar peças, né, para fazer peças de metal, por exemplo, né, usinar um eixo, fazer uma engrenagem, ou entre outras. Corte, são ferramentas. O carbeto cementado,
ele aqui nós temos a imagem de microscópico. Nós temos partículas de carboneto de tungstênio. Então, é tungstênio com carbono, é uma cerâmica, né? E a matriz é metálica, é o cobalto, ou pode ser o níquel, tá? Então, a gente tem que o carboneto, o carbeto de tungstênio, ele é um material extremamente duro e de difícil um ponto de fusão extremamente alto. Então, para você formar essas pastilhas aqui, para a gente conseguir usar na usinagem, só por uma tecnologia de formação de compósito, né, que é a metalurgia do pó. Então, esses pós são compactados, impregnados nessa matriz de cobalto, que tem um ponto de fusão inferior, então consegue dar uma coalescência, né, colar essas pequenas partículas para formar essa peça aqui. E assim a gente consegue conferir uma tenacidade, que o cobalto é um material metálico, então os metais têm alta tenacidade, né? O que é tenacidade? Resistência ao choque, visto que a cerâmica tem baixa tenacidade, então o cobalto dá essa característica. E nós temos a dureza e a resistência ao desgaste que é necessário para o corte, conferido pelo carbeto de tungstênio. Aí nós temos vários exemplos de engenharia que a gente pode citar usando ligas, né? Ligas metálicas com cerâmicas, visando aí operações, obviamente também temperaturas de operação mais elevadas, entre outros. Tá? Então, esse aqui é um dos exemplos. É um compósito de matriz cerâmica, porque nós temos o cobalto aí. Tá? Aqui nós temos um compósito de matriz polimérica e nós estamos falando aqui de particulados. Tá? As partículas, aqui é o negro de fumo, é um carbono. Tá? Se a gente olhar no microscópio, esse carbono ele vai estar na forma de pequenas esferas e é adicionado no pneu. Então, o pneu, a borracha, né, que é o elastômero, que é a matriz, ela é impregnada com partículas de negro de fumo, em torno aí de 15 a 30% em volume daquela borracha, que é um elastômero, um polímero, tem negro de fumo. Qual que é a função do negro de fumo, né, que é um carbono? A gente está observando aqui, né, a dispersão das partículas na matriz. A gente percebe que a dispersão aqui não é tão boa, né? A gente tem alguns aglomerados aqui, então isso é uma dificuldade tecnológica. A gente percebe que o polímero e o negro de fumo, eles têm baixa dispersão entre si, então é feito vários processos, né, solventes, entre outros, para que a gente consiga dissolver melhor essas partículas. Enfim, essas partículas visam aumentar a resistência à abrasão da borracha, ou seja, quando ela está em contato com o asfalto, ela tende, né, a se desgastar, e o negro de fumo ele aumenta essa resistência ao desgaste. A borracha ela não rasga tão fácil, né, e também a gente aumenta a resistência à tração. Tá? Aqui tem uma água, né, que foi retida aqui. Então, nessa imagem a gente consegue ver até uma água que foi retida durante o processo. Então, uma das aplicações. Tá? Aqui é um exemplo do negro de fumo. Outros compostos particulados é o concreto. Né? Concreto é um exemplo. Eu não sou especialista em concreto, né, mas me atenho a dizer que, né, nós temos a matriz, que é o cimento Portland, e as partículas são a areia, a brita, né, e forma esse material muito utilizado aí na estrutura. Aqui nós temos uma microestrutura, uma micrografia, né, mostrando, né, a reação do cimento Portland com a areia, a brita e a água, né, vai formar vários compostos, né, que durante a hidratação adicionado água, né, gera reações químicas ali que vai gerar vários outros materiais, minerais, que aqui nós temos os nomes, né, mas não vamos... Aqui a composição, na verdade, do cimento Portland, clink,
clinker, silicato de cálcio, aluminato tricálcio e ferroaluminato beta-cálcio. É uma composição mineral, né? Então, a junção deles gera uma reação química, né, que vai dar essa estruturação e vai fazer com que a fase dispersa, né, as partículas, como, por exemplo, que nós temos as pedras, pedra brita, areia, consiga restringir o movimento da discordância, né, e aumentar a resistência mecânica do concreto. Mas o concreto em si, ele ainda é pobre, né, em termos de resistência à tração, quando a gente quer aplicar como uma estrutura, né? E nós temos a armação metálica que foi inserida no concreto e nos deu um outro compósito, que é o concreto armado. Então, aqui nós temos um recorte de um jornal, né, de março de 1911. Então, foi tirado aí da revista americana, né, científica americana, Cimentos e seus usos. Então, nessa edição aqui, de 1911, foi publicado essa matéria aqui, que eu vou ler para vocês. Né? Concreto para construção. Há mais ou menos 15 anos, foram realizadas tentativas para combinar o aço e concreto moldando um dentro do outro, de forma que o produto resultante fosse altamente resistente, não só à compressão, mas também a forças de tensão e flexão. Foram realizadas inúmeras pesquisas experimentais e desse esforço surgiu o concreto armado, moderno, né? Esse novo produto pode ter aplicações em praticamente todos os tipos de construção. Aqui nós temos a ilustração, e tem sido fartamente usado na produção de tijolos e blocos de cimento, mas agora invadiu também um setor que se acreditava dominado principalmente pelo ferro e aço. Tá? Então, é uma notícia aí de 1911, né, onde o concreto armado ele trouxe uma evolução na construção civil, e a notícia diz que o concreto armado delineia a silhueta de cidades americanas. Né? Graças ao concreto armado, hoje a gente tem possibilidades aí dessas estruturas arquitetônicas bem complexas, né? Pontes, prédios, entre outros. Tá? Então, graças à aliança entre um compósito, que já é o concreto em si, né? Que é um compósito de matriz cerâmica, com cerâmica particulada, mais os metais aí. Os compostos estruturais, vou falar um pouquinho deles, né? Nós temos os laminares, os compostos laminares ou laminado, basicamente ele é composto de lâminas, né? Lâminas ou painéis bidimensionais, ou seja, são placas, né? Cuja espessura é menor que as outras dimensões, né? E qual que é a função? Essas lâminas, elas têm alta resistência, né? Geralmente são de madeira, plástico e são reforçadas com fibras. Elas são postas, né, e coladas umas às outras com geralmente uma resina, né? E elas são postas aí em posições, alinhamentos onde essas fibras, né, por exemplo, aqui são orientadas de forma controlada. Porque conforme é feito esse empilhamento, essas camadas, a gente pode controlar, né, a resistência mecânica dependendo da orientação aí. Se a gente alinhar tudo de um jeito, né, ela vai ser pobre em propriedades se comparado a um alinhamento trançado aqui, né, a orientação dessas fibras aí. Aqui nós temos um exemplo, né, de um compósito laminado. Vou dar um zoom aqui. Então, aqui no caso é uma manta, né, de fibra de carbono intercalada com outros materiais. Então, forma-se uma estrutura complexa, né, bem interessante, e apresenta aí diferentes resistências dependendo aí da direção. Então, é um material que pode ser, por exemplo, intercalado tecidos, né, com madeiras, por exemplo, o algodão, pode ter papel, a fibra de vidro, entre outros. Então, são combinações das mais variadas. Aqui nós temos o nosso exemplo clássico, né, que são madeiras, o compensado
né, que é outro exemplo desse tipo de compósito. Então, são placas que, se a gente pegar, por exemplo, uma placa única dessa, da mesma espessura, e colocar sob carregamento, ela vai ser muito fraca, né? Porque as fibras dessa placa, por exemplo, estão alinhadas nessa direção, né? E da placa de baixo está alinhada nessa outra direção. Então, essa trama aqui aumenta, né, a resistência da estrutura, tá? Porque aí a gente produz, né, uma situação de anisotropicidade, né? As propriedades modificam-se de acordo com a direção. E os compostos estruturais da forma de sanduíches, né? O mais interessante é a colmeia. O papelão é um exemplo desse tipo de compósito. Então, é uma lâmina, em uma camada, por exemplo, de papel, e entre essa camada de papel nós temos, né, tramas, o papel que está no formato, por exemplo, de zigue-zague. E isso aumenta a resistência à fricção, né, dá uma estruturação melhor, é muito aplicado em estruturas. Essa lâmina, ela pode ser de diversos materiais, metálicos, madeira, pode ser polímero. E aqui dentro, né, esse núcleo, ele pode ser essa colmeia, como a gente viu, né? Pode ser espumas também, entre outros, tá? Então, assim, é vasto. A gente busca, na verdade, né, com esse tipo de estrutura, aumentar a resistência, né, produzir um material resistente, ao mesmo tempo, né, atrelar uma baixa densidade a ele, né, fazer com que ele seja mais leve do que a gente pegar um material puramente puro, né, um metal puro. O metal, ele tem uma alta resistência, mas ele acaba sendo pesado. E se a gente colocar um material menos denso aqui no meio, né, ou pode ser um material menos denso aqui fora, e aqui ele é estruturado com metal. Como é o exemplo aqui, ó, desse painel sanduíche. Então, aqui eu não tenho a aplicação na qual ele se destina, mas ele é um painel sanduíche bem interessante. Aqui nós temos uma cerâmica, que é o granito, ou mármore, né, extremamente espesso. Aqui na segunda camada não dá para a gente ver, mas nós temos uma resina bem fina, que cola, né, adere a ele. E aqui nós temos uma estrutura em colmeia, feita em alumínio, que dá uma certa, né, flexibilidade, também resiste, né, a impactos, absorve. E uma fibra de vidro, né, que está impregnada de epóxi. E isso é um exemplo de um painel sanduíche, que tem propriedades aí bem interessantes. Provavelmente essa superfície aqui deve resistir a um ambiente mais agressivo, né, ou a riscos. Aí essa estruturação em metal já dá uma resistência, uma certa tenacidade, né, absorve melhor isso, e ao mesmo tempo que ela é protegida contra esse ambiente devido a essas camadas aí. Então são várias possibilidades. Vocês poderiam produzir aí na casa de vocês, por exemplo, um compósito que vai aumentar o conforto térmico, né? Geralmente coloca uma espuma. Nós temos aqui uma parede de madeira e aqui nós colocamos uma espuma. A espuma, ela tem baixa condutividade térmica, né? Então isso acaba produzindo um compósito que tem outras propriedades. Isolamento acústico, ou vocês têm o exemplo do papelão, que é o mais comum aí do dia a dia, né? Bom, a gente poderia ficar falando dos tipos, das suas propriedades por muito tempo, né? Vou falar um pouquinho, para a gente ir para o final da aula, a respeito das formas como a gente consegue fabricar, né? Nós temos vários: a laminação manual, automática, usamos o enrolamento filamentar, entre outros. Então, para a gente falar disso, fica muito cansativo. Então, trouxe o exemplo aqui de alguns vídeos
onde traz o processamento desses compósitos. Retornando às aulas presenciais, se conseguimos retornar até o final do semestre, a gente vai fazer um processamento de compósito por laminação manual, que é bem parecido com esse que foi usado para dissolver o polímero. Então, quanto mais camadas for usado, né, ou seja, maior essa espessura desse compósito, maior é a quantidade de tempo necessária para a secagem. O outro caso aqui é o spray up. Só uma observação, né? Essa laminação manual, ela pode ser feita aí usando a automação, tá? Então, a gente tem essa parte bem manual, mas existem já técnicas que replicam esse trabalho, mas usando máquinas CNC, que fazem aí a pré-impregnação das fibras, quanto dessas mantas aí. Já o spray up pulveriza uma resina, né, sobre a manta, a fibra. Isso aí é um molde, né? Vai moldar uma peça aí nessa superfície. Então, está pulverizando a resina. Ele não mostrou aqui, vamos ver. Está fazendo uma pré-molhamento aqui, colocar essa textura para essa pré-umedecimento, né, é feito manualmente para facilitar a aderência e evitar a formação de bolhas. Aí depois é feito o processo depois por spray. Então, isso aqui já é uma peça que foi feito várias camadas. Esse é um caso aí. Esse vídeo ele não mostra bem, mas ele é assim que é feito. Faz um pré-impregnação, coloca no molde e depois por spray, né, vai realizando as demais etapas. Vamos lançar aqui. Então, vai feito várias camadas até obter a espessura. Aqui é feita a cura, né, para evaporar, porque estamos usando a peça, né, na forma que a gente quer. Então, aqui são vários tubos com essa característica. Então, são processos. Então, tem outros, que é a pultrusão, que vocês podem estar pesquisando. Tá? E, como sempre, né, na verdade, como sempre não, na aula anterior não deixei atividade para vocês. Nessa aula de hoje, nós temos 3 perguntinhas aí para que vocês respondam. Então, eu deixei um prazo maior, não é para a semana que vem, é para outra semana, para o dia 10/6, onde eu quero que vocês descrevam sucintamente o que são compósitos laminados, né? A gente viu hoje, eu comentei pouco, porque eu queria deixar que vocês pesquisassem melhor a respeito. Qual que é a principal razão para a produção desses materiais? Então, onde se aplica, por que se desenvolveu. Fala um pouquinho do que são esses painéis sanduíches, que é um tipo, né, de compósito laminado. Qual é a principal razão para a fabricação dos compósitos estruturais e quais são as funções das faces, né, que fica aqui em cima, e do núcleo, que é essa imagem aqui. Então, nós temos a face, parte superior e o núcleo. Então, essa é uma perguntinha. Esse trabalho, eu quero que vocês façam ele no Word, digitado, né, usando um editor de texto e converter em PDF. Então, eu quero um arquivo que não é mais manuscrito. Então, vocês podem fazer usando um editor de texto
use a formatação ABNT, tá? Não precisa sumário, índice, essas coisas, mas os elementos básicos, né? Uma capa, o texto, né? Que pode ser em Arial ou Times New Roman. Fonte 12, espaçamento entre linhas de 1,5, tá? E as referências, onde vocês consultaram para responder. Então, pode ser um texto na qual vocês respondem essas perguntas, ou vocês podem, se achar melhor, quebrar isso na forma dessas perguntas e responder cada alternativa, tá? Então, é isso. É individual. O formulário eu ainda não publiquei, mas vai estar disponível até o dia 10. E essa é a atividade aí, tá? Para vocês. É a última atividade teórica da disciplina. E eu fico agora só no aguardo da liberação para atividades práticas e da forma como vai ser, tá? Como sempre, temos algumas referências, então me baseei no livro do Askland, do Shackelford, também usei Callister como referência, tá? O livro didático de vocês. Então, vocês sempre podem estar buscando se aprofundar mais nessas referências que eu passo aqui durante a aula. Eu vou deixar agora aberto para pergunta. Quem quiser perguntar alguma coisa, estou aí à disposição. Professor, ele 1.2 ali é o mesmo espaço da linha lá no trabalho? Oi? Ele 1.2 ali no trabalho. 12 é a fonte. 12 é a fonte. Ah, tá. Beleza, fonte. Obrigado. Porque senão no trabalho semana passada, eu vou enviar a hora para o senhor, tá? Tá. Tranquilo. O questionário vai ficar aberto. Professor. Oi. Pode fazer em tópicos também? Pode. Você pode seguir um texto corrido, né? Comentando sobre todos os aspectos, ou pode responder mesmo as perguntas. Beleza, então. Então é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, tem só um comentário em relação à lista de exercícios. A gente pode se basear somente ali nos exercícios do livro mesmo, ou você indica mais alguma coisa para a gente se preparar para as provas? Eu recomendo que vocês façam os exercícios do livro e das questões de pré e pós-aula. Tá? E revisem as aulas que eu gravei até agora. Não precisa desesperar. Tá? Só um comentário em relação à prova, não sei se outros professores comentaram, vai manter a avaliação EAD da forma como vocês fizeram a N1, só que a gente vai usar uma plataforma, eu ainda não sei como que vai ser essa plataforma, mas vai ser à distância a prova N2 de vocês, tá? Então, só para já deixar claro, o nível de exigência vai ser o nível das aulas, então, assim, é importante refrisar. Na N1 foi bem tranquilo, né? A maioria da turma aí foi com nota máxima. Eu vou tentar dar uma equilibrada nessa equação aí. Não que eu vou complicar a prova de modo algum, né? Mas eu vou colocar umas questões mais elaboradas para que vocês possam ter um pouquinho mais de trabalho. Porque aquela prova ela foi elaborada pensando numa avaliação presencial, sem consulta, né? Então, assim, acaba por ser a distância, vocês, claro que vão consultar, né? Não tem jeito. Então, assim, eu vou pensar adaptar uma prova na forma de uma avaliação à distância, sem, claro, pensar nas dificuldades que vocês têm e tudo mais, tá? Mas fiquem tranquilos. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Dúvida? Rafael, só naquela... Tá ouvindo aí, não? Tô ouvindo. Só naquele composto laminado ali que você falou, que tem granito. Certo. Sabe qual é? Provavelmente, eles são usados em mesa de bilhar profissional. Entendi. Aí, já uma dúvida. Então, realmente, faz sentido isso aqui. É bem parecido com esse composto aí. É uma camada fina de granito. Aí depois vem a estrutura da resina, né?
E a estrutura de alumínio que dá liga. Ah, muito legal. É. E a finura desse alumínio é 3... Vai até uns 3 centímetros aí, né? Bem É isso mesmo. Aí depois ele vem com um pano só em cima, né? E faz os acabamentos do pano e da quina da gaveta. Já vou pesquisar essa mesa e vou incluir na próxima vez que for falar a respeito disso. Beleza. É Obrigado. bem parecido, né? Não, só pra... Ok. Tranquilo. Pessoal, ninguém mais? Vejo muita gente em silêncio. Josimar? Você comentou da prova, parece que a gente também vai ter um tempo, né, para fazer, são só alguns comentários, então, assim, talvez não caprichar tanto, né, pensar em não caprichar tanto, assim, porque o tempo não vai ser tão longo, né, pra gente fazer. Fiquem tranquilos. A prova vai ser de acordo com as condições de vocês e do sistema. Eu não vou, claro, colocar uma prova... Vai ser uma prova que vai exigir, por exemplo, que você lembre das coisas, né? Que não pega a informação direto no Brainly lá. Aquele Brainly.com jogou a questão, sai alternativa, só isso. Mas, por exemplo, se for um tempo de 4 horas de prova, a prova vai ser coerente para você conseguir fazer nas 4 horas, tá? Eu sou bem coerente quanto a isso, eu não prejudico ninguém, beleza? Bom, é isso. Mais perguntas, pessoal? Bom, o silêncio consciente, né? Então é isso. Pessoal, então boa noite para vocês e nos vemos semana que vem. Aí semana que vem eu vou ver o que a gente vai fazer. Se vai ser uma aula diferente, se vai ser atividade prática usando um software, porque eu não posso propor uma atividade prática a bel prazer, depende de várias instâncias. Então, se a instituição propor alguma coisa usando um software, a gente faz. Se não, a gente espera outras informações, tá bom? Então, boa noite, pessoal. Até mais.